Hoje a gente vai desenvolver aqui um microserviço utilizando o Spring Boot. Basicamente a ideia é a gente criar um crew de pessoas, né? Utilizando Spring. Então vamos lá. Bom, para iniciar, eu vou utilizar aqui o Spring Initialize. Né? Então você vem aqui em start.spring.io, que é uma ferramenta bem bacana aí da equipe do Spring para a gente gerar o nosso projeto raiz, tá? Facilita bastante. Então vamos lá, as configurações aqui. Project, a gente vai deixar Maven Projects mesmo. E a linguagem Java, né? Spring Boot deixa 2.3.3. O Group, aqui eu vou colocar com.colute, que você pode colocar seu nome, sua empresa, tá? Tanto faz. O Artifact eu vou colocar ms person. Então a gente vai criar aqui uma ms para nomenclatura de microserviço e person aí para gerenciar pessoas. Description, eu vou colocar aqui só ms person. Se vocês quiserem especificar mais, tanto faz. Eu vou selecionar o Java 8, mas pode deixar o 11 também, mas eu vou deixar o 8. E aqui na dependências, isso que é bem bacana, que a gente já consegue adicionar umas dependências. Então vamos lá. Vamos colocar o DevTools para facilitar aqui no desenvolvimento. Vamos adicionar o Spring Web. O JPA, que vai ser o Java Persistence API, para a gente fazer a conexão com o banco. E o nosso MySQL Driver, porque para esse exemplo a gente vai utilizar o MySQL como nosso banco de dados. Então vamos precisar do Drive para fazer a conexão. Bom, acho que é basicamente isso. Se durante o desenvolvimento a gente precisar de alguma coisa, a gente adiciona. Só clicar em Generate aqui, e aí o próprio Spring vai gerar essa pasta zipada aqui pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou criar uma nova pasta chamada projetos e vou adicionar aqui o nosso zip aqui dentro. Vamos lá. Copiar ele aqui e jogar ele aqui dentro. E aí aqui eu vou simplesmente extrair ele. E ele vai gerar essa pasta aqui que vai ser a pasta do nosso projeto, ok? Tá, então vamos partir para o desenvolvimento. Para o exemplo, eu vou utilizar o Eclipse, mas aí é uma ideia, tá, gente? Tanto faz a ideia que vocês utilizarem. Recomendo Eclipse porque ele é bem legal e bem fácil de utilizar. Então vamos lá, vamos abrir o Eclipse aqui. Vou escolher aqui um new. Vou colocar aqui o caminho. Documents, não. Desktop. Projetos, que vai ser o nosso workspace. Vou dar um open e vou executar. E aí vamos esperar o Eclipse carregar todas as dependências aí que ele é um pouco lento, tá, gente? É um pouco pesado, mas se você tiver um computador bom, até que ele vai rodar bem. Beleza? Vamos fechar essa aba de Welcome. E aqui tá vazio, a gente não tem nada. Então a gente vai vir aqui em File, Import. Vamos aqui em opção Maven. Existem Maven Projects. Next. Seleciona o nosso projeto, nossa pasta aqui, ó, MS Person. Open. Ele já identifica o nosso POM, que é o nosso arquivo que gerencia as dependências e algumas configurações aí do nosso projeto. Vamos dar um Finish. Ele vai importar aqui, ó, o Maven Project. Importing Maven Projects. Esse processo aqui, no meu caso, está sendo rápido, né? Já até terminou. Porque eu já tenho a maioria das dependências que ele foi baixar aqui, eu já tenho no meu computador. Se você não tiver, ele vai demorar um pouco para baixar, mas nada tão longo também, tá? Bom, bacana. Aqui já tem a nossa estrutura padrão do nosso projeto. O POM, como eu havia comentado, deixa eu abrir ele aqui. Ele é um cara que tem, ó, por exemplo, tem todas as nossas dependências, aquelas dependências que a gente selecionou no começo da configuração do projeto, ele já carregou tudo aqui, tá? E tem algumas outras informações do projeto. Então vamos fechar esse POM. E aqui dentro de SRCM em Java tem o nosso pacote com.colute.msperson e tem o nosso arquivo já com a anotação Spring Boot Application, ok? É esse cara aqui que vai executar o nosso projeto. Bom,
de início, vamos criar nossa entidade Person. Então, para isso, clique aqui com o botão direito no MS Person no pacote, vamos em New Package e vamos colocar aqui, ó, .data.model. Tá? Vamos definir todas as características de uma pessoa, por exemplo. Vamos em New Class, vamos colocar aqui Person. Ok. Tá? Essa classe ela vai implements de serializable, tá bom? Serializable aqui do Java.io, beleza? Aí ele vai gerar um warning aqui e vamos clicar na opção Add Default Serial Version ID. Tá? Bem simples esse passo aqui. Bom, vamos criar alguns atributos que um person teria. Vamos criar os atributos mais básicos da gente, porque é só um exercício. Então vamos lá, vamos colocar aqui private string, vamos colocar name, private string cpf e private string, vamos colocar aqui endereço. Óbvio que em uma arquitetura comum a gente deveria criar aí um outro modelo, né? Fazer uma relação para endereço, só que a gente aqui vai utilizar um endereço como se fosse um campo fixo mesmo, tá bom? Então vamos utilizar esses 3 campos aqui, ok? Agora a gente precisa adicionar algumas anotações para a gente dizer que essa classe é uma entidade e ela precisa ser reconhecida no banco de dados. Então vamos colocar aqui o @entity, que ele é do JavaX Persistence, tá vendo? Adiciona ele e vamos também colocar aqui o @table, né? Com essa anotação aqui a gente consegue dizer, personalizar, por exemplo, o nome da nossa tabela no banco. Nossa classe aqui ela é person. Se eu não mencionar o nome, ele vai criar uma tabela no banco chamada person. Então eu posso modificar. Então vamos lá, eu posso vir aqui, colocar name, como por exemplo tbl person, ok? Então ele vai criar uma tabela no banco de dados chamada tbl person. Então eu fiz essa modificação aqui. E vamos também acrescentar um ID, né, para essa entidade. Vamos colocar private long ID, importante. Ok, agora vamos mapear esses atributos também para ser reconhecido como uma coluna lá no banco. O ID, então vamos colocar aqui o ID, também do JavaX Persistent, e vamos colocar qual vai ser a estratégia dele, né? Então vamos colocar aqui, ó, generated value, abre e fecha parênteses, estratégia igual a generate type ponto identity, ok? Tranquilo, né? Os demais atributos, se eu não mencionar nada, ele vai criar com um nome padrão que está aqui, enfim, né, sem nenhum tipo de modificação. Mas é interessante aqui, por boa prática, a gente definir um nome, mesmo que seja o mesmo, vamos definir para ficar bacana. Então a gente vai colocar aqui o atributo column, anotação, e a gente coloca aqui name igual a name mesmo, né, tanto faz. E aqui vamos fazer para os demais. Vamos copiar aqui. E aqui o column CPF e column endereço. O column, essa anotação ela é bem bacana, que a gente consegue, por exemplo, tá vendo aqui, ó, definir se o tamanho dele, se ele vai ser nulo ou não, se ele pode ser nulo ou não, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar nessa anotação, tá? Aqui eu só vou colocar mesmo um nome, especificar um nome, e é basicamente isso. Agora a gente vai criar nossos getters and setters. Primeiro eu vou criar um construtor vazio aqui, padrão, default. E é isso. Vamos aqui com o botão direito. Vamos em source. Vou colocar aqui primeiro um generate constructor using fields. Aí já seleciono tudo mesmo e dá um generate. Vamos vir aqui, vem source, generate getters and setters, seleciona tudo e desmarca o serial version ID, tá? Que ele a gente não precisa. E dá um generate.
Depois disso, botão direito novamente, source, generate hashcode and equals, tá? E aí a gente seleciona tudo e dá um generate aqui, bem bacana. Agora eu vou dar um Ctrl Shift F para organizar o meu código. Beleza, aqui eu criei uma entidade bem simples, né, person, com alguns poucos atributos, só pra gente usar como exemplo mesmo, tá bom? Agora a gente vai criar o DTO desse cara. O que seria o DTO? O DTO ele é interessante, o DTO ele é importante na realidade para que o cliente que esteja acessando a nossa API ele não acesse diretamente a entidade do banco, ele acesse valores que são basicamente, vamos dizer assim, iguais às entidades do banco, só que ele não está acessando diretamente a nossa entidade. Por isso que é importante criar o DTO, ok? Então a gente vai vir aqui, basicamente, vamos criar um novo pacote, vai ser dentro do data mesmo. New package, colocar data.dto, porque daí a gente consegue de uma certa forma saber que esse cara aqui também faz parte de uma data, né? Então vamos um botão direito e vamos criar uma classe, chamar ela de personDTO. E esse personDTO ele também vai implementar o serialization, implements serialization do Java.io. Ele vai ter basicamente os mesmos atributos aqui da nossa model. Eu vou até copiar para ficar mais fácil. Só que a diferença é que ele não vai ter essas anotações aí, tá? Então vamos lá. Vou colar aqui e vamos tirar essas anotações de column e do ID. Acabou ficando parênteses, Ctrl Shift F para organizar e Ctrl Shift O para organizar as importações. Aqui vamos adicionar já o default do serial, né? Beleza. E vamos criar aqui a nosso construtor vazio, DTO, default. Vamos gerar as mesmas coisas, então vamos lá. Source, generate constructor using fields, deixa tudo aqui, generate, ok. Botão direito, source, generate getters and setters, seleciona todos e desmarca o serial, generate. E por último, source, generate hashcode and equals, generate. Ctrl Shift F novamente para dar uma organizada aqui. Bom, legal. A gente criou aqui os nossos modules aí que a gente vai poder estar utilizando. Agora vamos criar o nosso serviço, que vai ser o cara aí responsável por fazer as ações, né? Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente criar uma interface para cada serviço que a gente vai criar, porque a gente consegue criar os métodos abstratos lá, tá? E fica bem organizado. É uma boa prática. Então vamos aqui com o botão direito. Eu vou criar aqui, ó, um pacote chamado interfaces, tá bom? E aqui eu vou com o botão direito criar um new interface, colocar um i no final, no começo, para dizer que é uma interface. E eu vou colocar person. Então interface de person, ok? E aqui ele já definiu aqui o nosso interface bem bacana. Interface é importante, como eu disse para vocês, justamente para a gente poder organizar e deixar tudo legal aí, tá? Então a gente sabe que a gente vai ter basicamente um CRUD aqui. A gente vai querer inserir, listar, editar e alterar persons. Vamos criar só um método primeiro, vamos criar o create, tá? Só para a gente ter um método, depois a gente vai acrescentando conforme adicionando as funções. Então vamos lá, public abstract. Ele vai ser o quê? Ele vai retornar um person DTO, né? O nome dele vai ser create person e ele vai receber um person DTO. Person. Opa. Então, a grosso modo dizendo, ele vai receber um person DTO e vai retornar o usuário que foi cadastrado. Basicamente isso, bem simples, né?
Bom, agora a gente já criou a nossa interface, agora a gente vai criar o nosso serviço de fato, que vai implementar, desculpa, essa interface. Né? Então vamos lá. Vamos criar botão direito, new package, ponto service. Tá? E aqui dentro a gente vai criar o nosso class person service. Beleza? Como ele é um service, ele precisa da notação service, né? Service, que é aqui do stereotype aqui mesmo. E ele vai implementar a nossa interface. Implements iPerson. E aqui ele já está reclamando que eu preciso adicionar os métodos, fazer um override dos métodos do iPerson. Então, clica aqui. E é isso aí. Como a gente tem só um método abstrato aqui, a gente já pegou e colocou ele aqui no nosso serviço. Ok? Bom, legal. Aqui eu vou colocar um return nu por enquanto. Mas bem bacana. Agora a gente vai criar. Depois a gente volta aqui no serviço para fazer os procedimentos. Vamos criar um pacote que vai ser o pacote repository, que vai ser o nosso cara que vai fazer todas as ações do banco de dados. Então vamos lá, package.repository. Legal. E aqui dentro do repository eu vou criar uma nova interface que vai se chamar person repository. E esse cara ele vai estender extends de JPA repository. Tá aqui. E vai ser do tipo person. Tem que ser person, tá? Não DTO. Person. Porque o person é a nossa entidade. E o ID é do tipo long, né? Bom, basicamente. Fazendo isso, o poder do Hibernate do JPA, a gente já tem todas as principais funções, né? De inserir, listar, enfim. Se a gente quisesse fazer consultas específicas, a gente escreveria todo o SQL aqui, né? Bom, legal, bacana. Agora vamos criar o nosso pacote, que vai ser o nosso pacote controller, que ele vai ser onde a gente vai poder mapear as nossas APIs. Então vamos lá, new package.controllers, certo? E aí a gente vai criar aqui o nosso new class person controller, certo? Então esse cara aqui, a gente sabe que ele vai ser um arroba, vai ter a anotação de arroba hash controller, né? Legal. E o request map dele vai ser, request map vai ser barra person. Tá, então, quando o usuário acessar esse caminho barra person, ele vai poder fazer todas as ações aí só modificando o método HTTP. Então vamos lá. Então vamos primeiro criar o nosso primeiro método aqui, que vai ser o método responsável por criar um novo person. Então vai ser um public person DTO, né, porque ele vai retornar isso pra gente. Chama ele de create aqui, create, e ele vai receber no body, né, então eu coloco request body, ele vai receber um person DTO, DTO. Bacana. E aqui eu vou colocar um return null por enquanto. Tá. E aqui eu vou colocar a anotação para dizer que isso aqui vai utilizar um método post ou a anotação post mapping. Basicamente só isso. Então, quando ele acessar barra person, ele vai cair nesse cara aqui, ok? Bom, legal. Bom, tem uma coisa pensando no lado da arquitetura. O usuário ele vai passar um DTO para a gente poder fazer a persistência e ele vai receber um DTO, né, quando a gente persistir. Só que o nosso repository ele só lê a entidade person, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa converter DTO, person DTO, em person para a gente poder salvar. Daria pra gente fazer isso naturalmente, né? Criar ali uma instância e fazer a conversão natural. Mas tem um cara bem interessante que é o Dozer Mapper,
que ele é uma lib que nos ajuda a fazer essa conversão. Então você pode vir aqui no Google, aqui ó, Dozer Map your GitHub. Vamos ver o GitHub dele aqui, ó. E aí tem todas as especificações e tem a dependência que a gente pode estar utilizando aqui, tá? Então, basicamente, copiar essa dependência aqui e vamos colocar lá no nosso ponto. Nosso Eclipse, .xml. Aqui em dependências, a gente vai colar, dar um Ctrl Shift F para organizar, Ctrl S para salvar e ele vai baixar aqui pra gente. Eu já tinha baixado essa dependência, então foi bem rápido, né? Legal. Então, assim, por boas práticas, o Dozer ele vai fazer esse processo pra gente. Ele vai converter um DTO em uma entidade, basicamente. A gente precisa só definir algumas especificações. Por boa prática, é interessante a gente criar um arquivo, uma classe, né, que seja responsável por essa conversão. A gente só chame ela quando a gente precise, tá? Então vamos vir aqui no nosso projeto e vamos criar um novo pacote, package. Então msperson.converters. E aqui a gente vai acrescentar uma classe chamada, vamos chamar ela de Dozer Converter. Tá? Ele não vai ter nenhuma anotação, vai ser uma classe comum. Então primeiro a gente vai criar aqui um private static mapper. O mapper ele precisa ser o mapper do Dozer, tá vendo? com.github.dozermap.core. Ok, vou chamar ele de mapper. Ele vai ser igual a um Dozer bin mapper. Vou ver se eu escrevi certo. Isso mesmo. Dozer main mapper builder. Ponto. Aí a gente pode colocar aqui o build default. Tá? Beleza. Vamos lá, vamos criar um método aí que vai fazer essa conversão pra gente, né? Então, ó, public. Eu vou colocar tudo estético porque eu não preciso ficar instanciando depois o Dozer, tá? Só chamo Dozer. O método ele já traz pra mim. Então ele vai receber aqui um origem, destino. Vou chamar ele de parse object. E ele vai receber origem. Aqui não é 0, né, filho? Porque é o origem e class destination. Vou colocar assim. Legal. E aqui a gente vai colocar return mapper.map passando o origem e o destination. Tá? Agora que eu percebi uma coisa, né, gente? Eu tô colocando aqui, por exemplo, na minha model, eu coloquei name CPF, é o endereço que eu coloquei em português, tá ligado? Tá. Vamos alterar isso aqui. Não, vamos deixar assim mesmo, tanto faz. Mas assim, galera, entendam que é interessante sempre usar o mesmo idioma, tá? Ou inglês ou português. Mas enfim, vamos lá. Bom, legal. Isso aqui já atenderia pra gente as nossas conversões, só que a gente precisa pensar também que em determinados momentos a gente vai querer retornar uma lista, né? Converter uma lista. Por exemplo, quando a gente for listar todos os nossos persons, a gente vai precisar, né, fazer essa conversão. E esse método aqui ele não atende, porque ele vai converter só um objeto. Então a gente precisa converter também uma lista. Então vamos criar um outro método, também estático. Vai ser basicamente do mesmo jeito aqui, só vai mudar que vai ser um list do Java útil, beleza? E vai ser um list aqui. E vamos colocar o nome dele de parse list objects, agora no plural. E ele vai receber aqui um list origem, chamar de origem plus destination. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos criar uma lista, certo? Chamar ela de destination
objects igual a new array list. Show? Agora vamos fazer um for each aqui. Só digitar for contra o espaço, ele já dá um for each aqui pra gente. Então a gente vai basicamente fazer um for each em object. Vamos fazer um object aqui. Object do Javalang mesmo. Chamar ele de O. E ele vai vir em origem. Tá? E aqui vai ser destination, ou seja, a cada objeto destination.add. Aí vai ser mapper.map, passando o O e o destination. E após isso, return destination objects. Ok, Ctrl Shift F aqui já era. Bom, basicamente isso, gente. Com esses dois métodos a gente consegue fazer as conversões tanto de um objeto quanto de uma lista de objetos. Ok? Bom, legal. Agora, gente, a gente precisa implementar todo o processo lá na nossa service, né? Então vamos ver aqui em person service. A gente tem o método createPerson aqui. Então vamos implementar todo o procedimento aqui, tá? Vamos lá. Então ele vai receber um DTO aqui. Primeiro vamos instanciar uma entidade. Então, person entity. Deixa eu importar o person aqui. Importou o person. Ele vai ser o que? Ele vai ser igual a dozer converter, que foi o cara que a gente criou lá, ponto parse object. Tá. E aqui eu coloco o meu DTO e o destino basicamente person.class. Simples assim. Eu já tenho a nossa entity. Agora, como a gente precisa retornar um DTO, então a gente vai fazer o seguinte: person DTO, chamar de DTO igual a dozer converter ponto parse object. Aqui a gente vai passar aqui a ação lá do repository para poder fazer o save no banco. Então a gente precisa injetar o nosso repository aqui. Para isso, vem aqui em cima, dá um auto-write, que a gente vai fazer a injeção de classe. A gente vai precisar instanciar ela de fato. Person repository, que é a nossa interface. Vamos chamar de person repository aqui, minúsculo. Ok. Bom, legal. Então aqui a gente vai passar o que? Basicamente, a gente vai passar um person repository ponto save. Aí o próprio Hibernate já tem esse método pra gente save. E a gente passa o nosso entity aqui. E o destino agora não vai ser mais person.class, vai ser person dto.class. Show, né? Então aqui a gente retorna o nosso DTO, que é o que o usuário vai precisar, né? Ctrl Shift F para dar organizada. E é isso aí. O nosso service aqui para criar o usuário está basicamente pronto. Vamos voltar agora para o nosso controller e vamos fazer o seguinte: vamos injetar o nosso service aqui, né? É o mesmo procedimento, auto-write. E aqui a gente vai fazer o seguinte: person service. Opa, peron não, né? Person service. Chamar ele de service. E o nosso post mapping vai fazer o seguinte: tirar esse return new aqui. Ele vai chamar service.createPerson, passando o nosso DTO, que foi enviado pelo usuário no request body. E a gente basicamente retorna isso aqui. Beleza? Como é um create, é bacana que a gente retorne um outro método, porque aqui padrão ele vai retornar o 200 ok, né? Se ocorrer tudo certo, não der nenhuma exception, ele vai retornar 200 ok. Só que a gente está fazendo a gente está fazendo basicamente um insert, então a gente precisa retornar o 201 created, né, por padrão. Então a gente vai colocar aqui @response status. Vamos colocar aqui http status ponto
create. Aqui. Legal, né? Bom, basicamente isso. Vamos dar um conta. Só pra organizar. Basicamente isso. Só que assim, se a gente rodar esse cara agora, né, parece estar perfeito nessa aplicação, né? Se a gente rodar, provavelmente a gente vai tomar um exception. Vamos entender o porquê. Vamos rodar aqui só pra ver. Java Application. Esperar ele subir aqui. Eclipse. Demora um pouco. Vamos. Olha lá, tomamos um erro. Application failed to start. Então, quando a gente coloca aqui no POM a dependência do JPA, a gente automaticamente precisa definir já a configuração para o banco de dados. Tá? E essa configuração, o JPA espera ver essa configuração. Se ele não encontra, ele não consegue executar a aplicação. Essa aplicação a gente faz aqui dentro... Aplicação não, essa configuração a gente faz aqui em Resources, no arquivo application.properties. Tá? E essas configurações, gente, elas são... os atributos, né, são praticamente iguais. Então eu já deixei até uma colinha aqui que eu vou colocar aqui. Tá? Para esse exemplo, a gente está utilizando o MySQL. Eu estou rodando uma instância de MySQL aqui em Docker Container. Mas para rodar uma MySQL local tem algumas alternativas mais rápidas. E se você não conhece o Docker, né, tem, por exemplo, o Champ, que ele é um cara que você consegue baixar tanto para Windows, Linux e Mac. E ele cria um MySQL local na sua máquina. Então você baixa, aí vai ter a opção lá MySQL, aí você dá um start, simples assim. Por padrão, ele vai startar na localhost, né? Localhost, com o usuário root com senha vazia, tá? Não sem senha. Né? Eu criei uma imagem no Docker da mesma forma. Então pode se utilizar o Champ também, bem fácil de utilizar. Só vem aqui e baixar, ok? Com o seu MySQL rodando, eu vou testar aqui, abrindo no Workbench, que é um cara que gerencia aí bancos MySQL. Aqui o Local Connection. Vamos ver se ele está rodando. Beleza, tá rodando aqui já o meu Local Connection. Eu vou criar um database aqui. Então vamos lá. Create Database. Vou chamar ele de MS Aula. E vamos dar um Command Enter aqui. Ele vai criar aqui o Create Database MS Aula. Ok? Bom, legal, bacana. Agora eu vou pegar minha colinha aqui das configurações MySQL, que são esses caras aqui. Eu vou deixar aí na descrição em algum link ou repositório, alguma coisa, para vocês já terem essas informações também. E vou dar uma explicada bem breve. Vou colar aqui, então vamos lá. Aqui o Spring Data Source URL, ele vai dizer onde está o seu MySQL basicamente. Então no meu caso ele está rodando aqui no localhost, na porta 3306, só que aqui não é MS User, é MS Aula, que é o nome do meu database que eu criei agora. Então vocês coloquem aí o nome do database, tá? MS Aula, isso mesmo. Aqui eu coloquei User Time Zone True, ou seja, eu quero utilizar o Time Zone. E o Server Time Zone é o TC, e o SSL, que é o certificado, eu coloquei como False. O meu usuário eu coloquei root, que é o padrão, né? Essa conexão aqui ela não possui senha, então eu não coloquei o atributo de senha. Mas se vocês tiverem senha, é só colocar spring.datasource.password e definir a senha do seu banco. Aqui no DDL auto, coloquei update, ou seja, cada vez que ele iniciar a aplicação, ele vai atualizar o banco com as entidades. Eu não quero mostrar o SQL no meu console, o SQL que vai ser gerado quando ele vai criar tabelas, realizar consultas, enfim, eu não quero mostrar. E eu coloquei que o format SQL é true. Ok? Então são basicamente essas configurações aqui para a gente fazer a conexão com o banco. Só definir isso aqui que já tá safe. Eu só vou colocar um atributo a mais aqui, que é o server.port. Vou colocar 3000. Por quê? Porque eu já tenho também aqui uma aplicação rodando na minha porta 8080. O Spring, por padrão, ele vai iniciar a aplicação na porta 8080. Se eu não definir nada aqui, ele vai iniciar na 8080. E eu já tenho uma aplicação rodando.
Então, se eu tentar iniciar, ele vai dar um erro, falando, ó, essa porta 8080 já está sendo utilizada. Então eu vou definir aqui a 3000. Tá, vocês não precisam fazer isso, mas só tô definindo porque senão o meu vai gerar erro. Ok, isso aqui deve ser o suficiente para a gente executar, então vamos lá. Vamos rodar novamente a nossa aplicação. Run as Java Application. Se a gente programou aí, codificou tudo bacana, não vai gerar um erro, né? Vamos ver. Esperar o Spring iniciar. Demora um pouco. Iniciando, ok. Ok, falou que iniciou aqui, né? Vamos dar uma olhada no nosso banco. É para ele ter criado uma tabela aqui, né? Use ms aula. Ok, vamos dar um show tables. Tá aqui, ó, TBL person, que é a nossa entidade que a gente definiu, né? Com os atributos. Vamos dar um desk TBL person. Como, gente? Tá aqui, ó. ID, CPF, endereço, name. Tranquilo, né? O ID já colocou auto-increment, conforme eu havia dito. Então vamos testar. Para testar, eu vou usar o Postman, que é um client aí de requisições. Postman é um cara também bem fácil de baixar e utilizar. Ó, só vir aqui no Google Postman. Postman.com, bem simples. Vem aqui em baixa ele, dá loga, cria sua conta e faz o download. É bem simples, tá? Então vamos vir aqui nele. Bom, esse aqui eu não quero. Vamos aqui, vamos fazer uma requisição post, né? Então minha aplicação ela tá rodando na porta 8080, então vamos mandar um post na 8080, na 3000. Então vamos colocar http localhost na porta 3000 barra. Aí eu vou vir aqui no meu controller e vamos ver qual que foi o cara que eu defini aqui. Person. Então eu vou colocar um barra person. E ele espera receber no corpo da requisição, por padrão JSON, né? O Spring utiliza. Ele espera receber um person DTO. Então quais são? São name, né? Então, name, inícios. Vamos colocar CPF, vou colocar qualquer coisa. Endereço aqui. Vou colocar São Paulo SP. Ok, como eu estou iniciando um novo usuário, eu não posso nem devo passar o ID aqui, né? Então vamos lá, send. Vamos ver o que acontece. Olha lá, 201 created. Ele criou o usuário, vamos ter certeza se ele criou de fato. Vamos ver aqui no nosso banco. Vamos dar um select from tbl person. Tá aqui, ó, meu usuário que eu acabei de mandar na API, ele criou no banco de dados. Ok, simples assim. Bom, agora vamos implementar os outros funcionalidades, né? De listar, editar, enfim, vamos lá. Bom, vamos primeiro listar esse usuário, vai. Vamos ver aqui no Eclipse. Aqui no nosso controller, a gente vai precisar criar um get mapping, né? Para poder listar o usuário, porque eu vou recuperar dados. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar um método, colocar public. Ele vai retornar uma lista. List, do Java útil. Uma lista de person DTO, certo? Eu vou chamar ele de list all. Você lista tudo aí. Não vai receber nenhum parâmetro. E ele vou deixar um return null por enquanto, que eu vou implementar ainda no service. E aqui eu coloco a anotação get mapping. Beleza? Simples assim. Vamos lá, vamos parar aqui para ele não ficar rodando toda hora. Tentando rodar, né? Ok. Vamos agora no nosso service e vamos implementar. Né? Mas como a gente está utilizando aqui a nossa interface, então a gente precisa ir lá na nossa interface e criar um método abstrato para isso. Public abstract. Ele vai retornar uma lista. Então list Java útil de person DTO
vai ser aqui, ó, list persons, assim mesmo. E ele não vai receber nenhum parâmetro, né? E aqui o nosso service ele já está pedindo aqui para a gente adicionar dar um override desse método. Show de bola, vamos lá. Bom, aqui o listall ele é mais simples, a gente não precisa fazer tantas coisas, né? Porque só vai listar mesmo tudo e é isso aí. Então ele vai dar um return aqui, return dozer converter ponto parse list objects, porque agora é uma lista, né? Não é só um objeto. Vai ser person repository ponto find out, esse cara aqui mesmo, e o destination vai ser person dto ponto class. Show de bola, isso aí. Nice. Agora a gente vai chamar esse cara lá no nosso controller. Então vamos lá. Ao invés de ser null, aqui não vai ser null, né? Precisa retornar uma lista. Então aqui vai ser return service ponto list persons. Show de bola. Então vamos testar. Sempre cria um método e teste, tá, gente? Java Application. Vamos rodar aqui, esperar rodar. O Spring ele demora um pouco. Principalmente agora que eu tô gravando, então ele fica um pouco mais lento. Mas é normal. Beleza, startou. Então vamos lá. Eu vou aqui no post. E eu vou, é o mesmo caminho, só mudo o método, né? Get. O body, automaticamente quando é get, a requisição lá desconsidera o body. Eu vou até deixar aqui pra eu me reaproveitar depois, mas isso aqui ele não tá enviando, tá, gente? E eu vou dar um send aqui. Ele retornou aqui, como eu tenho um único person, ele retornou só um. Vamos inserir mais alguns aqui, vamos lá. Coloquei fulano. Vou mudar aqui só CPF aqui. Vou colocar Belo Horizonte MG. Poxa. Beleza, criou aqui. Vou colocar aqui Maria. E a Maria vai ser no Rio de Janeiro RJ, tá? Bem simples aqui. Então agora a gente inseriu aqui 3 persons. Vamos dar um get em tudo e ver o que ele traz. Tá aí, ó. Trouxe aqui pra gente uma lista de persons. E se eu quisesse chamar somente um person, ou seja, eu só quero chamar o Vinícius. A partir do ID dele eu vou chamar todos os atributos. Ok, então a gente vai criar um novo endpoint para isso. Vamos lá na nosso controller, vamos pausar aqui. Vamos lá. Então vamos criar um novo método, vai ser public. Vou chamar ele vai retornar um person dto. Colocar list by ID. Então eu vou passar o ID e ele vai listar o usuário. Vou colocar aqui, ok. O getMapping ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser um getMapping, só que ele vai ter um atributo dinâmico aqui, que vai ser o ID do cara. Eu coloco barra, abre e fecha colchetes, ID. E aí, para me recuperar esse ID que o usuário digitar aqui, eu uso a anotação path variable. Path variable é um long ID. Show de bola. É isso aí. E aqui eu vou colocar um return null por enquanto a gente ainda não criou ele lá no service, né? Bom, legal. Vamos aqui então na nossa interface e vamos criar nosso método abstrato. Public abstract vai ser um person dto, né? E vai ser aqui, ó, list person by id. E ele vai receber um long id. Show de bola. Agora a gente precisa ir lá no nosso service e adicionar um método, né? Que ele já está até pedindo aqui pra gente. Bacana.
Bom, aqui o usuário ele vai passar um ID, certo? Então eu vou fazer uma parada antes que é para verificar se esse ID existe ou não. Se ele não existir, eu já gero uma exception, né? Se ele não existir no banco, eu gero uma exception e não continuo o processo. Então vamos lá. Vamos criar um person entity. Ele vai lá no person repository e o repository já tem um método que é o find by ID. Aí eu passo o ID, certo? Aí eu vou colocar aqui o ponto or else show e eu coloco um callback que é se ele não encontrar esse cara, ele vai gerar um new exception aqui. Aqui o ideal se a gente fazer criar um pacote de exceptions, enfim. Mas aqui para ser um pouco mais rápido eu vou colocar só uma exception comum. E eu vou colocar aqui ID, a mensagem, vou colocar ID not found. Ok? Então ele vai ou receber de fato um ID ou ele vai retornar uma exception. Um ID não, um person. Aqui ó, ele vai pedir para mim colocar esse throws exception aqui, ok? E automaticamente também ele vai dizer que lá na interface eu preciso ter o throws exception também. Então daqui ó, add exceptions to person. Já adicionou aqui. Show? Ok, então aqui eu só vou dar um return dozer converter ponto parse object passo entity e o destination vai ser o person dto.class, simples assim, beleza? Aí ele tá dando outro erro aqui, vamos ver qual que é o erro. Opa, qual que é o erro, meu querido? Tentando analisar o erro. Que estranho, velho. E ele não tá dando nenhuma sugestão aqui. Vamos lá, tá de sacanagem comigo? ID new exception return dozer converter ponto parse object passando entity. Cara, não tô encontrando esse problema não, hein? E pior que ele não dá nem sugestão. Eu mudei o nome aqui por acaso, velho? Ah tá, eu não salvei aqui, meu. Caraca, desatenção, né, gente? Acontece, né? Acontece. Bom, vamos lá. Agora aqui no nosso controller, a gente não vai retornar null, certo? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa chamar nosso serviço para poder retornar ali o cara list by ID. Então vamos aqui, return service.list person by ID. E a gente vai passar o ID aqui do cara. Opa, ID. Ok, ele vai dar um erro porque eu preciso colocar um throws aqui, então eu passo aqui e coloco o throws declaration, que é para dizer que ele pode gerar uma exception, né? Show de bola, vamos executar. Run as Java application. Esperar ele executar. É interessante a gente sempre desenvolver um método, a gente já testar, tá? Porque a gente já consegue fazer todas as opções aí. Vamos lá, esperar o Spring aqui, sem corte, gente, sem corte. Vamos lá, Postman. Agora, vamos lá, eu tenho três persons aqui, 1, 2, 3. Se eu passar um ID barra 10, por exemplo, retorna aqui, ó, ID not found. Tá? Agora, se eu passar 1, ele traz aqui pra mim o Vinícius. Se eu passar 2, ele vai trazer aqui o fulano de Belo Horizonte e aí por aí diante, né? Show, funcionou o nosso get aqui. Agora, se eu quisesse alterar esse cara, o update, né? Que é o alter, né? Ele é bem parecido com o post, tá? Bem parecido mesmo. Vamos lá. Vamos baixar um pouquinho aqui. E vamos criar um outro método aqui no nosso controle que vai ser para alterar o nosso person. Então vamos chamar ele de public. Ele vai retornar um person DTO. Vou chamar ele de update.
E ele vai receber no request body, vai receber um person DTO. Vou chamar ele de DTO aqui. E por enquanto eu vou colocar um return null. E vou colocar a anotação put mapping, né, porque ele é um put. Show de bola, tranquilo. Então a gente já adicionou aqui, a gente precisa ir lá na nossa interface e adicionar um método abstrato. Public abstract vai ser um person também. Vou chamar ele de update person e ele vai receber um person DTO como parâmetro. É isso aí. E aqui eu já vou aqui no service, já vou, né, já tá pedindo para adicionar, vou adicionar ele aqui. Show de bola, gente, show de bola. Bom, o update ele vai ter o mesmo esquema aqui do list. Primeiro eu vou pegar o ID do cara e vou verificar se ele existe ou não. Se ele existe, ok, eu continuo, senão eu já gero uma exception, né? Dessa forma eu não fico... eu trato, assim, deveria ser um pouco melhor esse tratamento, como eu falei pra vocês. Deveria ter um exception aqui tratado. Mas vamos fazer dessa forma aqui. Então a gente pega essa linha aqui, né? Copiar, né? Já pra facilitar. Aqui, só que aqui não é ID, né? Aqui eu vou passar o que? Eu vou passar um person dto.getID. Show? Aí é o mesmo esquema, eu preciso definir que ele vai throws declaration. A mesma coisa lá na nossa interface. Ok. Salvou aqui. Show de bola. Vamos dar continuidade. Então, se ele conseguir persistir, aí sim eu atualizo as informações do usuário. Então, eu coloco aqui, ó, entity.setName person.dto.getName. Então, eu vou atualizar os dados do usuário. Entity.setCPF vai ser igual a person.dto.getCPF. Entity.setEndereço é igual a person.dto.getEndereço. Bacana, né? Agora a gente vai fazer aqui pegar o DTO para a gente poder retornar, né? person.dto igual a dozer converter parse object, né, que não é uma lista, person repository ponto save, aí eu coloco no entity e o destination vai ser person dto.class. Tranquilo? Aí eu dou um return DTO. É isso aí, gente. Deixa eu arrumar aqui, Ctrl Shift F. O update é basicamente isso aqui no service. Aí lá no controle a gente, né, vamos precisar chamar ele lá para o usuário poder alterar. Então aqui não vai ser null, não vai ser null mais. Vai ser service ponto update person, passando o DTO como parâmetro. E eu preciso colocar o throws exception aqui. Beleza, galera. Beleza. Vamos iniciar nossa aplicação aqui. Sempre fazendo passo por passo para ter certeza que a gente não vai errar em nada. Se errar, a gente volta e arruma. Então. Vamos lá. Spring. Demora um pouco, mas inicia. Ok, não gerou nenhum exception, então sucesso por enquanto. Vamos lá. Então agora a gente vai utilizar o método put e vamos supor que eu queira alterar o fulano aqui, ó. Vamos até copiar para aproveitar esse corpo aqui. Então não vai ser mais fulano não, vai ser agora João. Vou colocar um 8 aqui. E ele agora mora em São Paulo também. São Paulo, SP. Vamos tirar esse 2, né? Porque agora é só barra perso. E vamos mandar. Aqui lá. 200 ok, João, né? O CPF São Paulo. E agora se eu tentar buscar o cara que era o fulano. Então, get. Tá aqui, ó. Mudou para João o endereço. Então o put tá funcionando. Se eu der um get em tudo,
ele vai retornar aqui o João, ok? Então é isso aí, gente. Agora vamos criar o nosso último cara aqui, que é, por exemplo, se eu quiser deletar o usuário. O delete é bem simples, né? Ele é mais simples do que tudo. Vamos lá. Ele vai ser um public void, que ele não vai retornar nada, ele vai simplesmente deletar. Vou chamar ele de delete. E eu vou colocar aqui já um delete mapping. E ele vai também receber aqui um ID, né? O cara vai passar o ID para poder deletar. E ele vai pegar do path variable o long ID. Deixa eu baixar aqui. Ok, e eu vou deixar um return null por enquanto. Return null em void é sensacional, cara. Tô acostumado já, toda hora eu coloco o return null aqui, tá ligado? Vamos parar aqui. Porque senão vai ficar atualizando toda hora o código. Bom, bacana. Agora a gente vai lá na nossa interface. E vamos colocar aqui um método abstrato. Public abstract. Vai ser um void e vai chamar delete person. E vai receber um ID. Certo? Bom, é isso aí. Então agora lá no nosso service, a gente precisa adicionar um método aqui, que vai fazer esse procedimento. Já até tá falando aqui pra gente adicionar. Então vamos clicar que já facilita a nossa vida, né? Bom, aqui é a mesma coisa, a gente vai verificar se o ID existe antes de fazer a exclusão. Eu copio aqui, né? Então aqui eu só passo o ID, né? Aqui eu só vou receber o ID. E se de fato der certo, eu vou dar um person repository.delete, passando o entity aqui. E ele também precisa do Charles aqui. E obviamente a minha interface também. Salvou aqui, Ctrl Shift F para organizar. É isso aí. Agora lá na nossa controller a gente vai chamar o nosso método, o service aqui para poder deletar. Vamos lá, service ponto delete person passando no ID. E aqui eu preciso também colocar o choose declaration. Ok, assim é também como o post, né? É interessante eu colocar um outro método HTTP aqui. Método, não, response code, né? Vamos lá, vamos colocar aqui um response no content, porque na real ele não vai retornar nada. Ele vai dar certo, só que o corpo é vazio. Status.no content. Isso aí, que é o 204, se eu não me engano. Ok. Bom, é isso aí. Vamos testar aqui, né? Mas Java Application. Deixa o Spring iniciar. Importante, né, Spring? Legal. Bom, vamos testar aqui se deu certo. Vamos usar o método delete. E repare, eu tenho aqui 3 persons. Eu vou tentar deletar Maria. Então eu coloco person barra 3, né, porque eu quero deletar o usuário 3. Vamos dar um change lá, 204 no content. Se eu tentar buscar os persons, vamos ver. Aí, a Maria foi removida. Agora só tem o Vinícius e o João. Bom, é isso, pessoal. A gente desenvolveu aqui um CRUDzinho bacana, usando a interface, bastante coisa aí que o Spring explora. Lógico que isso aqui a gente poderia ter explorado muito mais, mas assim, isso aqui é um projeto bem legal, é um microserviço bem legal que vocês podem estar desenvolvendo aí também, colocando no GitHub, né, como um portfólio. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais dicas aí de programação. Acho que o próximo passo aqui é a gente colocar isso aqui em um Docker Container, tá? Então se vocês gostaram e querem esse próximo passo, deixa um like aí, beleza? Valeu, gente, obrigado.